Boa noite. É sempre bom entrar e dar uma respirada, se alinhar com os nossos trabalhos de hoje, né? Eu não sei aonde você está, mas aonde eu tô, tá chovendo o dia todo. E desde que eu me conheço por gente, um dia antes e no dia da Sexta-feira Santa, chove e fica aquele dia triste, meio preciso me aconchegar, preciso me sentir seguro, preciso me sentir quentinho. E aí no domingo de Páscoa sai aquele sol bonito, sabe? Então, já há 3 décadas isso acontece e deve acontecer desde do que aconteceu, né? Então, inicialmente, vamos pegar a energia do dia, tá? E aí depois a gente vai mexendo com a nossa lição de hoje. Hoje a gente já tá entrando na nossa 13ª lição. Porém, um pequeno parênteses para astrologia hoje, tá? Entramos na lua cheia, no signo de Libra. E você deve estar assim, e o Kiko com a lua cheia e o signo de Libra? O que me interessa isso? Cada fase da lua tem o seu significado. Ele vai passando por transformações. A lua ela vai se transformando. Para nós na Terra é essa a visão. A lua lá em cima ela não tem essas transformações. Ela continua sendo redonda, cheia, né? Mas aqui, dependendo da posição do Sol, ela vai tendo as suas transformações, que acontecem em 28 dias, tá? Então, a gente tá na 3ª fase da Lua, que é a Lua cheia. A gente já passou pela nova, né? Que é as nossas potencialidades pra gente ver o compromisso, né? Você vê se você tá no seu compromisso e ir atrás e buscar e trabalhar, tá? Criando possibilidades. Lua nova, possibilidades, né? E depois a gente vem pra lua crescente, né? Que é pra você descobrir seu dom. Um é potencialidades, tá? Você criar uma possibilidade, depois você vai descobrir o seu dom e a sua virtude, e aí você potencializa aquilo. E hoje nós temos a lua cheia. E a lua cheia, ela traz a energia para que a gente demonstre ela para o mundo, tá? Ela vai te dar o propósito. Você tem que pegar esse propósito e colocar ele com muita força, tá? Porque o fruto, ele já tá dentro de você. Você já pegou lá na lua nova, né? O sentido kármico, você já se trabalhou, criou novas possibilidades dentro de si, descobriu o seu dom e a sua virtude, e agora é o momento de você colocar ele no mundo, você externalizar ele, porque ele já está dentro de você, então você tem que transmiti-lo. Lembrando que a gente continua na semana vermelha do calendário das 13 luas de 21 dias, a gente está na lua, entrou no dia 4, na lua planetária do cachorro, se eu não me engano, tá? Que tem tudo a ver com o amor, trabalhar o amor, né? Era de Aquário. Então, tem como ser mais propício? Você tá numa lua cheia, ainda numa semana vermelha, que é o de agir, o foco, o início. Estamos com o Sol em Áries, que também é muito propício para você criar, para você ir atrás, para você iniciar. Para as pessoas que estão com o seu inferno astral, né? Os taurinos, que daqui a pouco acaba,
pode estar sendo difícil, sabe, esse galgar, e você precisa economizar as suas forças. Você não precisa começar a ir e fazer, você precisa ter tranquilidade. Para os que estão para fazer aniversário, o inferno astral, tá? E quando você fizer aniversário, a sua energia ela vai estar totalmente carregada. Então, calma. Vocês podem ir a passos de neném. Os outros, tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Age. Tá? Um momento muito, muito, muito propício. E a gente tá com ele em Áries. Em Áries não, desculpa. A Lua tá em Libra. Ela tá formando uma oposição perfeita com o Sol. Lua está em oposição ao Sol, quanto ao Sol está em oposição à Lua. Os dois, sim, estão em oposição. Então, o que você precisa fazer nesse momento? Se você trabalha, você tem que trabalhar Se você trabalhar um, você tem que trabalhar outro, porque eles são opostos. Vamos dizer opostos complementares. Vamos também dizer luz e sombra, porque o Sol está em Áries, a Lua está em Libra. São opostos, signos opostos complementares. Então, o que você tem que trabalhar nesse momento? Com o Sol forte num signo forte de início e a Lua tá num signo de equilíbrio. Buscar o equilíbrio e a harmonia. Com uma Lua cheia. Você precisa demonstrar o seu fruto, a sua potencialidade nessa Lua cheia. Você tem que ter a força do início, tá? Porém, você não pode ficar com aquela postura de não querer interagir e harmonizar, ficar só com aquele lado de Áries, eu vou e eu não quero saber de harmonizar e me relacionar. Você vai estar no negativo de Libra. Você tem que iniciar, tem que fazer, tem que ser pioneiro, mas também tem que ser diplomático, não é a sua vontade. Não é a sua vontade, é a vontade do coletivo, é o que for beneficiar o maior número de pessoas. Você não pode ficar com o lado egoísta de Áries, você tem que trabalhar o complementar dele, é o equilíbrio, é a harmonia, é o ser diplomático, tá? Áries, ele é regido pelo planeta Marte, que é a guerra, é a força, é a masculinidade. Qual é o oposto complementar de Marte? Vênus, que é o planeta do amor, que é o regente de Libra. Então você precisa manter o seu yin e yang em harmonia. Não pode ter mais yang e também não pode ter mais yin. É o equilíbrio, Por isso que Libra é a balança. Ele deixa tudo aqui, ó, igual, pacífico. Você precisa demonstrar sem ser egóico. E você não pode ter a indecisão. Você não pode falar, será? Tá na hora, tá no momento certo. Só se você estiver no seu inferno astral. E aí eu falo, vá com calma, vá devagar, não esgote a sua energia. Se você for fazer aniversário agora em abril e maio, tá? Vá com calma. O restante, equilíbrio. Não fique indeciso e não tenha esse negócio de que eu não quero interação, não quero equilibrar nada. Tá? Porque aí você vai estar na escassez, você vai estar muito, muito briguento, muito... que é Áries.
pega um ariano estourado, ele sai gritando e xingando todo mundo. Né? E aí, uma pincelada de mitologia grega. Uma pinceladinha. Ares é o deus da guerra. Aries é o signo. Ares é o deus da guerra, que regia Marte. Marte é o deus da guerra para os romanos, Ares para os gregos. Ele era estouradão. Todo mundo no Olimpo não suportava na hora que ele aparecia, porque ele queria criar briga para todo mundo, né? E era o deus que regia a cidade de Esparta. Só um adendo. Por isso que os espartanos, eles eram muito guerreiros, eles eram muito disciplinados a esse ponto. E Atena é a deusa da sabedoria. Regia Atenas, né? A cidade de Atenas. Sabedoria. Teve um dia que eles entraram numa discussão. Ele começou a gritar feito doido, porque o Ares, quando ele tá desequilibrado, ele perde a noção, né, a compostura, e começa a gritar feito um maluco. E ele gritando com a Atena, o que ela fez? Ela deu uma surra nele. Mas ela bateu nele que ele depois gritava pedindo socorro. Socorro. De tanto que ela bateu nele, porque ela era a deusa da sabedoria, mas ela também era guerreira. Ela regia os atenienses para a guerra. Ela era a protetora deles. E ela desceu o pau no Ares. E todo mundo no Olimpo ouviu. Então a história, a moral da história é assim: não adianta você querer vencer no berro. Você não vai vencer no berro. Porque a sabedoria sempre vai vencer de você. Certo? Então é mais ou menos isso. Não adianta você querer vencer no eu sou melhor, eu faço do jeito que eu quero. Não é assim que você vai conseguir. É o equilíbrio, é com a harmonia e com a diplomacia. Se você trabalhar essas duas potencialidades, a sua semana vai ser muito, muito produtiva. Muito produtiva, tá? Mostre pro mundo o que você veio fazer. Mostre. Porque toda a potencialidade tá dentro de você. Ela já tá fixada dentro de você. É só você externalizar. E sempre veja os dois lados da balança, né? Como é que tá os sentimentos, como é que tá a força de ação, o masculino, o feminino. Não importa se você é homem ou mulher, tem que ter equilíbrio, certo? Então você trabalhando o seu sol, vendo como tá, né? Trabalhando o sol do dia, que tá em Áries. Veja como é que você tá, se você não tá querendo ser muito insistente nas ideias. Se você tá muito egóico. A lua, veja se você não tá nem aí com as relações. Ultimamente as pessoas estão assim no botão do F, né? De que a gente tá na era de aquário. Não tem como a gente tocar agora o botão do F. Quem tocar o botão do F é tipo game over. A gente tem que ajudar os outros e a gente tem que pensar no coletivo, não é só no meu, é no todo. Tá? Então, uma pequena pincelada da astrologia de hoje.
eu já tô em clima de feriado. Meu corpo já tá em clima de feriado. Então, vamos lá. Tá quase, tá quase. Lembrando que, se você tá me assistindo pelo Instagram, vai lá, deixa o seu coraçãozinho, envia a Jornada do Mago para quem você acha que precisa, aquele seu amigo que tá precisando despertar, aquele parente que tá precisando ouvir uma palavra de consolo, de carinho, uma força, que tem uma esperança pro dia seguinte. Manda para eles, tá? E aí pede para eles se seguirem a nossa página, né? Seguir o Instagram da Cultura Galáctica. A Jornada do Mago ela vai ficar disponível para sempre. É totalmente atemporal. Não tem assim, corra porque daqui 2 dias eu vou tirar. Vai ficar aí. Você vai poder assistir quantas vezes você quiser e a hora que você quiser, tá? Vai estar lá no Reels, na série Jornada do Mago. E se você estiver me assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar todas as notificações, deixa o seu like como forma de agradecimento pelo meu trabalho, tá? E comenta, fala pra mim o que você tá achando da Jornada do Mago. Você tá gostando, você não tá gostando? Você quer que eu faça uma jornada de algum livro específico que você gosta, que você acha que seria interessante, com esse conteúdo de autoconhecimento, de elevação espiritual? Fala pra mim, me deem ideias do que vocês querem ouvir, do que vocês querem que eu passe, tá? Vai ser muito legal. Ajuda a gente lá, dando o seu like e a sua inscrição, para que esse canal ele possa atingir o maior número de pessoas que precisam ouvir as nossas mensagens, tá? Eu vou agradecer muito. Lembrando que a gente está usando o livro do Deepak Chopra, O Caminho do Mago. É um livro de 1995. Eu não tenho conhecimento se ele ainda está vendendo em circulação. Caso você encontre, por favor, adquira o livro. Eu não ganho comissão nenhuma em relação a isso. Eu só acho que a gente tem que edificar o trabalho do homem. Se você não tiver condições, se você não localizar ele para comprar, lá no meu Telegram, o link tá na bio, eu disponibilizo o livro em PDF, tá? É um livro totalmente também atemporal. Toda vez que você lê, você vai ter um insight diferente. Ele é muito bem escrito. Deepak Chopra é um homem maravilhoso. Então, vale muito, muito, muito a pena, tá? Vamos para a lição de hoje? 13ª lição. A realidade da sua experiência é uma imagem espetacular das suas expectativas. Especular das suas expectativas. Se você projetar as mesmas imagens todos os dias, sua realidade será a mesma todos os dias. Quando a atenção é perfeita, ela cria ordem e clareza a partir do caos e da confusão. Então, a história de hoje é sobre depois que o Arthur ele se tornou o rei de Camelot, que ele já tinha os cavaleiros da Távola Redonda, ele já era casado com a Guinevere, ele decidiu se abrir sobre o período em que ele viveu como Merlin na Gruta de Cristal. E a única pessoa que ele realmente confiava para ele contar as histórias do que aconteceu com ele na juventude era a esposa dele, a Guinevere. E aí ela falava, não, porque as pessoas falam que o Merlin era maluco, né? Ele era selvagem, antissocial. E o Arthur falava que ele não era assim, e que ele ensinou muitas coisas para ele nesse período que eles moraram juntos, né? E que o mago, ele enxerga a vida de uma forma diferente da nossa, né? Ele fala que tudo que a gente vê é ilusão. Então, você tá vendo, por exemplo, a minha cadeira.
você tá vendo a minha cadeira. Essa cadeira, na sua visão, ela pode ser totalmente diferente do que eu estou vendo. Por isso que tantas pessoas, elas brigam por causa de uma interpretação do que elas estão vendo. Não, isso é roxo, não, isso é rosa, não, isso é preto, não, isso é redondo, não, isso é quadrado. Cada um tem a sua visão, porque dentro da nossa cabeça nós adaptamos a coisas que nós conhecemos, certo? E, desculpa, hoje tá todo mundo muito falante e ressoa, tá? Desculpa. E aí eu perco a concentração, desculpa. Então, o fato dessa ilusão constante do que a gente acha que a gente tá vendo é real, o Merlin fala que não é. Nada disso é real, tudo isso é ilusão, tá? E aí a Guinevere fala que isso é maluquice, né? É impossível que isso seja verdade. Aí o Arthur virou para ela e falou assim, olha, então eu preciso que você saia do quarto, porque eles estavam no quarto deles, onde eles dormiam. Ele falou assim, olha, você vai sair do quarto, você vai ficar lá fora e só na hora que eu chamar você de volta, você vai entrar, tá bom? E ela falou, não, tudo bem. Aí ela ficou um tempo lá fora, passeou pelo castelo, tudo. E aí o Arthur mandou que ela entrasse novamente no quarto. O quarto tava todo escuro. As cortinas todas fechadas. E ele tava lá dentro. E aí ele falou pra ela que era pra ela ir até ele e ir apontando o que tinha no quarto. Então ela foi receosa pra não tropeçar nas coisas, né? E foi falando, não, a nossa cama ela fica aqui. O baú que eu ganhei do meu dote, ele fica aqui, né? A minha penteadeira fica ali. E ela foi até chegar nele. Beleza. Aí o Arthur vira e acende uma vela. E depois ele vai acendendo várias velas. E a Guinevere, ela fica perplexa, porque ela percebe que o quarto dela tá todo vazio. Não tem mais nada ali dentro. Nada, 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 nada. E ela falou com muita certeza e com muito cuidado ela foi passando para ela não tropeçar nos móveis que ela tinha. Só que o quarto tava vazio. Entendeu? Então, tudo que descreveu, o conteúdo é verdadeiro, mas ela não tá ali. Então, o que ele quis ensinar para a esposa? Que no mundo do mago, o mundo que o mago vê é um mundo real, depois que a luz aparece. O nosso, os dos mortais, é um mundo de sombras que tateamos no escuro. Porque a gente se apegou ao que a gente conhece. Então a gente vai tateando para saber onde a gente tá. O mago, ele anda. Não existe esse negócio de escuridão para ele. Tudo é muito claro. Então, para a gente conseguir compreender essa lição, a única liberdade, ela jaz no desconhecido, porque tudo que é conhecido já passou e está morto. A gente só vai conseguir ser livre quando a gente viver totalmente no desconhecido. Lembra que ontem a gente estava falando sobre soltar o controle? E algumas lições atrás a gente também falou sobre retirar as máscaras, viver pleno, como se fosse um neném, sem as crenças, as limitações e as expectativas que um humano tem. Se a criança ela chora porque ela precisa comer, ou ela precisa ser trocada, ou ela não gosta do local. Quando ela tá feliz, ela sorri. É assim que nós tínhamos que viver. E agora ele fala que esse negócio de que é conhecido, então o conhecido é bom, é ilusão.
Porque é no desconhecido que as coisas mais incríveis acontecem. E, na verdade, o conhecido também é ilusório. Porque você viu, ela conhecia o quarto dela inteiro. Na hora que ela entrou, não tinha nada. E ela achou que tinha. Certo? Então, se é verdade o desconhecido... se é verdade que o desconhecido é seu bilhete para a liberdade, também é verdade que o ego se sente mais à vontade com limites. Certo? O seu ego não vai gostar do desconforto. Ele não vai gostar de surpresas. Ninguém gosta de contratempos. Ninguém gosta de ir num local que ele não conhece. Ninguém gosta por exemplo, você vai para uma aula que você não conhece a pessoa, você está sendo convidado, e aí você sempre fica muito atento, muito alerta para o que pode estar acontecendo, porque é desconhecido, né? Nossa mente gera as mesmas imagens dia após dia. Com essas imagens são um espelho de quem você é. E, no entanto, o ego as considera reais. Certo? Ai, meu Deus do céu, hoje tá complicado, peço desculpas. Desculpas. Quando a gente tá no nosso sonho, nós achamos que as coisas são reais. Nós sentimos, nós tocamos, a gente consegue enxergar tudo de forma real. E é quando a gente acorda também. E aí o Arthur virou e falou assim: mas eu posso tocar as coisas à minha volta e sentir que elas são duras. Se eu bater a cabeça na parede, eu terei uma contusão. Aí ele falou que as imagens são apenas visíveis. Você também pode tocar as coisas num sonho e sentir toda a amplitude das sensações. E aí o Arthur pergunta: mas como eu vou saber que isso não é uma ilusão? Como é que eu vou saber se eu tô acordado ou se eu tô sonhando? Né? Como é que eu diferencio a realidade da ilusão? Aí ele fala: é o hábito. Se os mortais assimilassem esse conhecimento dos magos, eles aprenderiam a fazer despertos tudo o que fazem nos sonhos. Os limites começariam a se dissolver e a verdade os tiraria da sombra da prisão. Porque no sonho você pode fazer tudo. Você fala línguas diferentes, você pode parecer diferente, você pode voar, você tem força, você consegue entender as coisas muito mais rápido. Só que nós acreditamos que isso são limitações. A gente acredita que é difícil, a gente não pode voar sem um avião. E isso é uma limitação. Só que quem disse que o que acontece no sonho não pode ser verdade? E as pessoas que têm sonhos premonitórios? Tá. A minha gata também não tá. Hoje ela tá a fim de ficar quieta no canto dela. Então, o novo e o desconhecido, eles são forças que acenam pra gente. O novo, ele é simplesmente uma visão diferente do que você pode trilhar. E quando a gente sai daquele caminho pré-estabelecido, pré-marcado pelo ego, que não gosta dessa situação de desconforto, de sair de uma rotina, a gente
gente consegue ver desculpa. Eu nem sei mais o que eu tava falando. Desculpa, eu não consigo mais lembrar o que eu tava falando. Vamos voltar. Esse novo e o desconhecido, eles vão levar a gente para situações que vão ser como se a gente estivesse sendo guiado mesmo pelo caminho de Deus, que a gente estava falando ontem. Viver preso a uma situação só porque ela é confortável, ela vai fazer com que você viva o mesmo do mesmo todos os dias. E isso não quer dizer que é uma coisa positiva. Isso é uma prisão onde o ego coloca a gente ali e fala, aqui é seguro, fica. Só que os humanos, eles precisam de um motivo diferente, eles precisam buscar o diferente, certo? E esse diferente, ele aparece pra gente o tempo todo. E ele fica assim, oi, eu tô aqui, vamos conversar, vamos sair, né? E ele vai dando pistas que conduzem à realidade. E aí a gente vai achando, nossa, que coincidência isso acontecer. Nossa, eu saí hoje e eu encontrei... Ai, vou dar um exemplo pra vocês. Teve um dia que eu tava no mercado. Eu fui no mercado com a minha mãe. E a gente foi sem almoçar, porque não deu tempo de fazer a comida e tal. E a gente saiu. E já era 5 horas da tarde. Não tem como almoçar, né? Então vamos esperar. A gente come qualquer coisinha e depois a gente faz uma janta boa. E eu com fome. Eu tava saindo da rampa do mercado. Tinha uma barrinha de cereal no chão. Aí a gente pegou, olhou. Ela não tava amassada, não tava pisada, não tava estragada, não tava aberta. Não tinha ninguém em volta. A gente tava com fome. Apareceu uma barrinha de cereal. A única coisa que a gente pode pensar é, olha, gratidão a quem pagou essa barrinha, porque ela vai matar a nossa fome por esse período, né? Muito obrigada. É a sincronicidade, é a fome com a vontade de comer, né? Então, a gente vai achando que são coincidências, mas não são tudo sincronicidades. E eu sou a maluca das sincronicidades. Se você vem me acompanhando desde o começo da jornada e assistiu o nosso evento do Ano Novo Astrológico lá no YouTube, você viu que eu falei bastante das sincronicidades com relação ao tarô, com relação à numerologia, com relação ao sincronário da paz, ao calendário chinês. As sincronicidades, elas estão aí, é só você prestar atenção, certo? E isso é o novo. Mas se você é dogmático, se você vive bitolado em alguma coisa, você vai viver dentro da sua pequena cela, com a porta aberta, com a possibilidade de sair a qualquer momento, mas você não vai sair porque seu ego fala que ele é confortável. Tá? A aparente aleatoriedade dos eventos começará a se transformar em forma e significado, como se parte de você estivesse dizendo, estou aqui, que é a sincronicidade. Não existe essa situação de, é coincidência. Mas é o novo, é o diferente. Não, eu vou rejeitar o diferente, o novo. Né? Desculpa, vamos mudar. Ninguém aqui é ortodoxo, dogmático, né?
Quem estuda a espiritualidade e as linhas de conhecimento, ele não fica preso a uma coisa só. Não fica. E isso que é o maravilhoso, porque você vai abrindo cada vez mais portas. E o alquimista, ele faz isso. Ele é simplesmente uma pessoa que vai abrindo portas, vai abrindo caminhos, vai colocando luz. A luz que está dentro dele, ele vai mostrando o caminho, passo a passo. E mesmo que a luz seja próxima, ele não teme a escuridão que tem lá na frente. Porque para ele, tudo isso é ilusão. E ele segue o caminho do ser superior. Então, como é que a gente vive essa lição, que parece uma lição confusa, bagunçada, e depois de tanta gente falando, fazendo com que a professora perca o meio fio? Gente, vocês me perdoem. Me perdoem. Hoje eu tava na minha aula de japonês. E eu olhava pra palavra e eu não conseguia ler. Não saía. E eu ria, eu falava pra minha professora, eu não tô conseguindo, não tá saindo. Né? Aí você vai naquele trancos e barrancos. Hoje tá assim. Então, viver essa lição significa ir além da fronteira do conhecido. Só um minutinho que a minha cadela precisa que eu abra a porta para ela. Quietinha, Ju, quietinha. Quietinha. Saíram, fizeram todo o fuzuê, saíram, e aí deixam a minha porta fechada, e a cadela não gosta de ficar sozinha. Hoje ela tá extremamente carente, muito carente. A gatinha também, né, Lili? Aqui não dá pra ver ela. Vamos ficar aqui? Pra mãe terminar de fazer? Vamos ouvir a jornada do mago? Isso são provações. São provações. Tá vendo? A gente precisa manter o foco e o equilíbrio. Tá vendo como o Sol e a Lua realmente estão mostrando a oposição deles aqui e agora? Porque desde o começo dessa confusão de barulho, de situações, eu poderia muito bem ter falado não e desligado, falar hoje eu não vou fazer, faço amanhã, faço segunda-feira, mas não. Mesmo a cabeça não estando boa, né? Hoje, pelo cansaço, pela necessidade de um feriado, alguma coisa assim, poderia ter falado não. Mas a gente tem que buscar sempre o quê? O equilíbrio. Eu poderia ter ficado brava e ter gritado. E ter falado, para! Vocês estão atrapalhando, né? Mas não. A gente fica aqui, a gente tem a tranquilidade, a gente, agora ficou calminha, né? Minha cadela ficou calminha. Tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Se você for testado dessa forma, tenta permanecer na tranquilidade. São os cutucões. Tá tudo certo. O que eu gosto? Eu gosto de silêncio. Eu gosto de tranquilidade enquanto eu tô fazendo as minhas coisas. Eu não gosto de gente gritando. É uma coisa minha, Thaís.
Esse é o conforto, é isso que o meu ego quer. Porém, quando acontece o que acabou de acontecer, o ego fica extremamente irritado. Extremamente irritado. E ele não quer saber, ele só quer brigar. Mas não. A gente para, a gente respira, a gente pede desculpas e a gente continua. A gente não pode deixar o ego tentar interferir só porque algo não tá saindo do jeito que ele quer. Como eu disse ontem, eu tô aqui e não é porque a Thaís falou que ia fazer isso. É porque veio algo lá de cima que falou, você tem que fazer isso. Eu comecei a fazer a jornada do mago depois que eu fiz um vídeo só. Eu nunca tinha feito vídeo pra internet. Não me sentia confortável falando com uma câmera. Agora eu me sinto. Então, eu não tô fazendo isso pra chamar atenção ou porque simplesmente eu achei legal e bonitinho. Eu tô fazendo porque falaram pra mim, faça isso. Você precisa fazer isso nesse momento. E é o que eu tô fazendo. E volto a dizer, independente se tem uma pessoa assistindo, se não tem ninguém assistindo, eu vou continuar fazendo. Porque é isso que me dá prazer, é isso que me faz feliz. E é isso que ele quer que eu faça. Então, querendo ou não, todo fuzuê, toda confusão serviu para demonstrar a lição. Né, Julie? Né, Julie? Não fica fazendo barulhinho agora não, filha. Daqui a pouco eu termino, tá? Só um pouquinho. Porque quando a gente fica só faço se for confortável, você nunca vai fazer. Você vai ser o esquentadinho, o irritadinho da turma. Desapega de tudo isso. Vivo desconhecido. É a primeira vez que eu tenho que levantar a minha voz. Entendeu? Tudo certo. Se isso fosse há uns 5 anos atrás, eu teria ficado muito brava. Muito brava. Mas agora não. Tá tudo certo. Vamos terminar? Vamos. Então ele tá falando assim, que nós humanos, nós tememos a cegueira por causa da incerteza que ela provocaria. Só que na situação da Guinevere, mesmo ela saindo tateando as coisas, com medo, andando com cautela, mostrou que mesmo o conhecido é incapaz de te proteger do medo de cair, do medo do que algo pode acontecer, certo? Eu já tive uma experiência que foi um tanto quanto, não sei nem como descrever, porque foi um mix de tanta coisa. Quando eu tava na escola, teve uma exposição, vamos dizer assim, uma exposição que era um museu. Desculpa se eu falar errado, tá? Eu não sei se era realmente esse nome. Era um museu que, entre aspas, dos cegos. Você tinha a experiência de como é ser uma pessoa com deficiência visual completa. Então era um museu grande que tinha caminhos totalmente escuro
totalmente escuro. Você não precisava nem colocar uma venda, porque você não enxergava nada. E os nossos guias eram cegos. Eu lembro que eu surtei. Eu fiquei desesperada. Desesperada, porque, como boa virginiana do elemento terra, se eu não enxergo, se eu não tenho controle do que está acontecendo, eu paraliso. Eu não conseguia andar, para você ter noção. E aí, quando teve uma pessoa que saiu de lá de dentro falando, tem escada, pronto. Eu falei, escuro, escada? Não, já caí da escada, não quero cair da escada de novo. Eu tenho problemas com escadas, sabe? Então, na hora que falaram que tinha escada, nossa senhora. E aí a gente foi indo, foi entrando, e o guia falando, não, tá tudo bem, vocês vão passar por assim, vão passar por assado, aqui tem água, aqui tem... Aí tinha um bendito abençoado de um menino que ficava brincando na ponte, a ponte balançava assim, e a gente morrendo de medo. Aí a gente foi comer lá dentro. Você já comeu sem enxergar? Não, eu já. É uma sensação muito estranha. E eu estava notadamente em choque com o que estava acontecendo. Em choque. Eu não conseguia entender. Eu tava com muito medo. Muito medo. Eu devia ter uns 12 anos. Eu tava com muito medo. E aí o guia percebeu que eu não tava bem. E ele ficou mais do meu lado do que do lado dos outros. Eu não conseguia furar o buraquinho para colocar o canudo no suco. Eu não enxergava. É claro que eu não enxergava. Mas sabe quando vai passando um mix de sentimento de gente, tem pessoas que realmente vivem assim? O desafio... passou tudo na minha cabeça. Tudo, tudo. Então, é como eu disse no começo, é uma coisa que eu não consigo falar pra você que tipo de experiência e o que me marcou. Porque foi um mix. Mas eu senti muito medo. Muito medo. Só que na hora que eu comi, todas as sensações eram diferentes. Porque o sabor era diferente. O cheiro era diferente. E é isso que o Merlin fala. Quando você come algo sem enxergar, você vai sentir texturas que você nunca imaginou. Você vai sentir aromas que você nunca imaginou. Porque o seu ego limitado, o seu conhecimento limitado, ele barra. Na hora que você fala, barra de chocolate, você vai colocar na boca, só vai sentir o gosto de chocolate. Você não vai sentir que ele é aerado, que ele tem um toque de café, que ele derrete com facilidade na boca. Sabe? É diferente. Só porque a gente viu e rotulou, bis. Tem gosto de bis. Mas não é só bis. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando. Isso que a gente vê, que a gente come, que a gente estuda, é tudo ilusão. É o conhecido. O nosso ego pega e fala assim, isso é conhecido. Tá. E aí quando ele não acha porque é desconhecido, ele fala, não, desconhecido não gosto, é chato, não, vamos sair daqui. Por quê? Porque ele não tem nada ao que se agarrar. E aí ele entra em desespero. E aí eu também quero fazer um outro parênteses. A Guinevere, ela entrou no quarto e ela achou que tinha um monte de coisa, mas não tinha nada. E quando é o contrário? Mas a gente não tá falando de quarto. Você já foi em alguma noite do terror ou hora do horror, tipo Hopi Hari, o antigo Play Center, Beto Carreiro, locais onde tem essas festas e esses túneis de terror?
Você notadamente sabe. Peraí que agora eu vou fechar a porta. Você notadamente sabe que não existe, por exemplo, eu vou pegar uma atração do Hopi Hari que eu adorava porque eu morria de medo dela, o Catacumbi, que é uma pirâmide egípcia, e ele fala que ali naquela pirâmide ele tem uma maldição, e aí conta uma história, Cleópatra tá lá dentro, eles misturam períodos, porque tem Ramsés II, acho que é Ramsés II, e aí aparece a Cleópatra ali, que eles nem viveram na mesma época, mas tudo bem. Então eles falam que tem uma maldição. Você sabe, notadamente, que você está no Hopi Hari. Você sabe que aquela pirâmide não é de verdade. Você sabe que não existe maldição porque aquela pirâmide é de mentira. E você sabe que aquilo é uma brincadeira, é um brinquedo. Você sabe que as pessoas que estão ali estão usando uma fantasia. É muito bem feita. Se você já foi, você sabe. Se você não foi, vá. Vá e morra de medo. E aí depois você me conta. É muito bem feito. Mas você sabe que são pessoas iguais a você. Mas eles interpretam. Entendeu? E aí você entra. Você pagou o ingresso. Você sabe que é brincadeira. Você sabe que é brincadeira. Só que você entra e você ouve o maravilhoso Ramsés II contando sobre a maldição da pirâmide. E aí você já começa a ficar com medo. O seu ego já começa assim, vamos embora daqui. Eu posso desistir. Você pagou 10 conto no ingresso. Você vai lá, não, agora você vai. Você fica quieta aí, você vai. Meu, todo mundo, nesse brinquedo não tem alguém que não sai agarrado. Você acaba agarrado com qualquer um. De tanto medo que você tá sentindo. E são corredores compridos e estreitos. E aí você vai entrando. Você sabe que tem animatronics ali dentro, que tem cobras que são de mentira, que o som ele é alto por um propósito. Você sabe que vai ter gente saindo de dentro de tumba, sabe? Você notadamente sabe. Igual o ego daqui fala, notadamente você sabe que é uma árvore, você sabe que é uma montanha. Você sabe. Por que você tem tanto medo? É ilusão. Aquilo é pura ilusão, mas te dá um medo. Dá um medo. E aí você chega numa sala, numa bendita sala que tá o quê? Escura. Escura. E a porta não abre, e a porta não abre, e a porta não abre, e fica ali, e a porta não abre, e você vai bater na porta e você fala, abre a porta, pelo amor de Deus, eu vou morrer aqui dentro. E você bate, e as pessoas batem na porta desesperadas. E aí a porta abre. E na hora que a porta abre, aparece um big monstro. Que na hora que você olha pra ele, ele fica... Você sai no pau. Você sabe que ele tá ali. É notário. Notário não. Notário é coisa de cartório. É notório. Você sabe. Se a porta não tá abrindo, se tá todo mundo ali gritando,
e a porta não abre, é porque tem alguma coisa para te assustar. Você sabe disso. Só que você fica com medo do mesmo jeito. Então, só porque você sabe, só porque é conhecido, isso não tira a sua capacidade de sentir medo. Você entende isso? E essas coisas de terror são as mais incríveis possíveis. Porque você sabe que nada daquilo é verdade. E você morre de medo. Porque o seu ego, ele vai buscando coisas que podem ser parecidas. E aí ele vai falando, não, mas eu não sei resolver um problema de uma maldição na tumba. Ele fica desesperado. Ele quer sair dali a todo custo. Vai fazer com que você fique mais corajoso? Não. Eu fui naquele brinquedo 5 vezes. 5 vezes. Todas as vezes que eu entro com medo e saio com medo. Eu sei que é mentira. E teve uma vez que eu fiquei tão desesperada que eu coloquei um fone de ouvido para não ouvir a música. Porque é uma música. A música também é até do filme da Múmia. Essa música não dá medo. É só o sonoro. Mas é tudo tão alto e tão escuro. É assim... interessante. Vá. Toda vez que eu ia no Hopi Hari e tinha essas coisas de Hora do Horror ou Catacumbi, eu falava, não, agora dessa vez eu não vou ter medo. Mentira, eu ficava com medo do mesmo jeito. E eu sabia. E tem tudo a ver com a lição. Tudo a ver com a lição. Só porque você conhece não quer dizer que vai te tirar o medo. E só porque você não conhece, não significa que aquilo é ruim. Ele vai abrindo portas pra você e você fala, meu, que incrível. Que incrível. Por isso que a gente fala de alteração de rotina, né? Se você anda sempre de um lado da rua, ande do outro. É um exercício pro ego parar de ser chato, pra ele ter flexibilidade. Então, ouça. Esse é o poder da incerteza. Enquanto você tiver certeza das coisas, você estará vivendo dentro dos limites. No entanto, coisas a respeito das quais você se sente tão seguro possuem, na verdade, novas qualidades a serem desenvolvidas. Então, o que a gente pode pegar a partir disso? Qual é a qualidade que nesse brinquedo a gente poderia ter? Coragem? Não sei. Confiança? As coisas a respeito das quais você se sente tão seguro, na verdade, são novas qualidades a serem desenvolvidas. Se eu sei realmente que aquilo é mentira, então não tem razão para ter medo. É a confiança, né? A gente sempre vive na desconfiança. Então Deus criou esse mundo, disse o Merlin. Portanto, ele deve ser suficientemente interessante para prender a atenção dele. Se você descobrir que as coisas estão ficando monótonas, rançosas ou previsíveis, talvez
tenha sido você que perdeu a capacidade de se interessar. Sabe aquele negócio, ai, isso é um dia igual a todos os outros. É difícil para o ego aceitar a abertura do caminho para a incerteza, mas ele é a única avenida que conduz ao mundo do mago. Tentar então prestar atenção nas coincidências, tirar essa noção de que eu preciso fazer isso dessa forma. Ter aquele scriptzinho, vou fazer isso. Porque se não tiver, o seu ego vai ficar irritado. E aí você vai bloquear tudo que pode estar acontecendo de ótimo e de diferente na sua vida. Às vezes não é para você pegar a estrada da esquerda nesse dia, é para você pegar o da direita. Porque se você soubesse o que tem ali na esquerda, né, pode ter um trânsito, pode ter um engarrafamento, pode ter um acidente. Pela da direita seria muito mais simples. Por isso que ele fala na lição anterior da gente seguir o caminho que o cara lá de cima faz. Então, se você solta o controle, se você perde o controle, perder o controle no sentido de eu vou seguir intuição, eu vou seguir o desejo dele. O seu ego vai ficar, não, a gente tem que voltar pro caminho aqui, o caminho que você conhece. Se você falar pro ego, fica ali 5 minutinhos, você vai ver a quantidade de coisa incrível que vai acontecer na sua vida. E você vai falar, nossa, que coincidência. Isso se chama sincronicidade. Certo? É isso. Hoje foi isso. Foi um balaio de gato, com barulhos externos, com o cachorro entrando, com o gato entrando, com o nosso foco indo e voltando. Mas no final, tudo estava amarrado. E se você assistiu, você percebeu que estava tudo amarrado. Até mesmo com a informação do começo da live, que era sobre a nossa lua cheia no signo de Libra. E a cabeça agora ela já vai desligando. Certinho, pessoal? Então, lembrando novamente, amanhã nós não teremos live. Semana Santa, né? Sexta-feira Santa, em respeito. Não vou fazer a live. Talvez eu faça um pequeno Reels ou um Stories, alguma coisa, mas não vai ter live. A nossa live só volta no dia 10. No dia 10, segunda-feira, tá? Porque sábado e domingo eu também não costumo fazer, que é um momento de descanso. E vocês podem ver que a minha cabeça tá precisando de um descanso, né? E eu tô estudando também mais algumas linhas de conhecimento, então eu uso o sábado e domingo para estudar. Eu peço de novo desculpas pelas confusões da live de hoje, mas tudo tem o seu propósito. Fiquem com essa do vamos colocar o ego de lado e viver no desconhecido. Ele pode parecer desconfortável no começo, mas ele vai te trazer muitas coisas boas, e principalmente se você começar a seguir o caminho que ele estiver te oferecendo. Você não precisa ser religioso, você não precisa seguir todos os dogmas da igreja, mas esteja aberto, fale, olha, Deus, o que for melhor para mim no dia de hoje, permita que aconteça, me guie. E aí você vai ver que as coisas acontecem de uma forma incrível, tá bom? Então,
Um beijo pra vocês. Amo muito vocês. A paz começa comigo. Namastê.